Olá pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no canal Conta Pra Mim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal. É muito bom ter você por aqui. Meu nome é Wagner Oliveira, eu sou especialista em educação corporativa aqui da Quanta Previdência. É muito bom ter você por aqui para aprender e interagir conosco. E o episódio de hoje promete, gente, é um assunto muito bacana, porque nós vamos falar sobre imóveis e previdência privada. Certamente é a dúvida aí de muita gente que está nos assistindo ou nos ouvindo, pensando na aposentadoria, qual que é a melhor estratégia aí? Então, olha, esse episódio promete, fique com a gente aqui, é claro, para falar sobre esse tema. Eu convidei ele, que já esteve aqui quantas vezes? Acho que é a quinta vez, né? Já é da casa. Já é da casa, Jurandir, consultor especialista, professor, doutor em finanças comportamentais, enfim, o currículo é extenso e é sempre muito bom bater um papo com o Jurandir. Eu aprendo muito, a galera de casa também aprende muito. Jurandir, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. É isso aí, tá ficando muito bom os nossos bate-papos, viu? Tenho gostado. Que legal. Vamos bater um papo. Também gosto. Vamos bater um papo então hoje. Vamos bater um papo, uma conversa informal. Esse tema é muito interessante, né, Jurandir? Esse tema é muito interessante, porque ele desperta a curiosidade das pessoas sobre a melhor estratégia para a aposentadoria. Então, quando nós falamos sobre imóveis, de certa forma, é um velho sonho de muitos brasileiros que querem compor uma carteira de imóveis para, através dos aluguéis, terem uma renda lá para a aposentadoria. Enfim, o brasileiro tem um certo apego pelos imóveis. E a pergunta é, por que esse apego? E é uma boa estratégia? Olha, esse sonho muitas vezes se transforma num pesadelo. Os brasileiros, eu costumo dizer que mais difícil do que você aprender uma coisa nova é você desaprender algo que você já sabe. Verdade. Então, o que acontece? As pessoas da minha geração, dos baby boomers, acabaram ganhando muito dinheiro com imóveis. E por que isso aconteceu? Se a gente pensar quando eu nasci, lá no início dos anos 60, nós tínhamos 32 milhões de brasileiros vivendo em cidade. Porém, 53% desses brasileiros tinham menos de 20 anos, ou seja, não demandavam casa. Em 1960, nós tínhamos 15 milhões de pessoas vivendo nas cidades brasileiras. A maior parte vivia no campo. O que aconteceu de lá para cá? A maior parte vive em cidade. Hoje, 15% vive no campo. O número de adultos vivendo em cidades saiu de 15 milhões para 115 milhões. Um crescimento de 700%. Meu Deus! Portanto, quem investiu em imóvel em cidade acabou ganhando muito dinheiro. E por isso, esse apego que se tem. Muitos pais falam para os filhos, não, compre o teu imóvel, compre o imóvel. Né? Por quê? Porque ele viu isso dar certo. Agora, o que vai começar a acontecer? Já está começando a acontecer no Brasil. A população começa a diminuir. Em 2002, nós rompemos uma barreira muito importante, que era 2,1 filhos por mulher. Ela vem diminuindo durante a pandemia, chegou a 1,56 filhos, e o pessoal achava que ia ter uma explosão aqui de número de bebês após a pandemia. Pelo contrário. E nós chegamos a 1,6, aumentou muito pouquinho. O que isso nos diz? Que a população vai começar a diminuir. E as previsões... Aliás, se a gente pegar o censo de 2022, o IBGE estimava, tinha até um reloginho lá que dizia que nós éramos os 213 milhões de habitantes. O que aconteceu? Nós viemos com 203 milhões de habitantes. Ou seja, teve um erro bastante grande. Então, hoje, todas as categorias abaixo de 35 anos, você tem menos pessoas hoje do que você tinha em 2010. Então, as estimativas dão conta que nós perderemos até a virada do século entre 17 até 36 milhões de brasileiros. Ou seja, talvez a gente perca toda a população de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Meu Deus! Então, essa correnteza que levou muita gente a ganhar dinheiro com imóvel, ela cessou. Então, os brasileiros que aprenderam isso, eles acabam acreditando muito nisso. Mas a gente tem que pensar que a gente deve pensar em investimentos não olhando pelo retrovisor, mas sim olhando pelo
pelo para-brisa. Perfeito. Então, daí vem esse enorme apego dos brasileiros, e às vezes não é nem apego, é paixão por imóveis. Você vai ver que muita gente vai reclamar do que a gente está dizendo aqui, né? E sabe que muitas coisas que tu citou aqui agora, eu ouvi na minha infância, né, de que a melhor estratégia realmente são os imóveis, e isso vem de família, de geração a geração, e muita gente realmente tem essa ideia. É um apego, né? Eu ouvi muito isso na minha infância. Eu fui criado, né, dentro de famílias de imigrantes que dizia assim, quem compra terra não erra, junte terra nem que seja no vão das suas unhas, né? Então, a terra agrícola, que já foi muito importante, hoje, sim, ela tem valor, mas o que mais vale é a tecnologia que você coloca em cima. Então, só juntar a terra, tem algumas pessoas que eu conheço que só fizeram isso, né, e tem uma vida difícil. Então, essas coisas que a gente ouve na juventude, na infância, acabam colocando lá no nosso DNA, né? E aí, então, muitas pessoas acabam acreditando, enfim, em imóveis. Boa, gostei, hein? Começamos quente, hein? Começamos quente. Essa foi boa, foi boa. E Jurandir, quais são os maiores problemas, digamos assim, quando você tem uma concentração de investimentos em imóveis? Quais são os impactos? É importante para quem nos assiste, quem, né, está nos ouvindo, porque... Eu acredito que isso pode abrir a mente das pessoas, né? Aliás, meus pais, meus avós já diziam que a regra número 1 é nunca concentrar, né? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. De toda forma, minha pergunta, qual é o grande problema de você ter essa concentração em imóveis visando a sua aposentadoria? Bom, eu não vou conseguir dizer um único problema, são vários problemas em você concentrar a tua aposentadoria em imóveis. A gente precisa entender que imóvel tem depreciação, certo? Então você tem uma depreciação no valor dos imóveis. Isso talvez é uma coisa que precisa ser considerada. Claro que no passado, como valorizava a terra, compensava de certa forma os imóveis. O imóvel, ele sofre grandes mudanças. Por exemplo, era comum, se você olhar a maior parte dos apartamentos de 3 quartos aqui em Florianópolis, você tinha lá uma dependência de empregada, que era empregada doméstica que estava nas casas. Hoje não existe praticamente mais isso, é raríssimos lugares. Se a gente pensasse há 5 anos atrás que você trabalharia em casa, ninguém acreditava nisso. Hoje o home office passa a ser um desejo. Portanto, o imóvel aspiracional ele vai mudando ao longo do tempo. Há pouco tempo atrás a gente pensava em imóveis com várias vagas de garagem. Com o fenômeno do Uber, por exemplo, já não se tem mais tudo isso. Outra questão, baixa liquidez. Imóvel tem baixa liquidez. Essa é uma característica... Olha, essa característica dos imóveis, ela pega. Isso é importante. Aliás, Jurandir, se tu puder esclarecer para aqueles que talvez não tenham a nítida noção do conceito de liquidez, né? Acho que é importante reforçar. É a capacidade de você transformar o imóvel em dinheiro. Um ativo em dinheiro rapidamente. Um ativo em dinheiro. Então a pessoa diz assim, não, mas o imóvel está lá, ele pede lá 1 milhão pelo apartamento. Ele diz, esse é o valor. Entretanto, às vezes ele passa 2, 3, 4 anos sem conseguir realizar essa venda. Então, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente precisa cuidar muito disso de liquidez. Liquidez é uma qualidade muito importante, a capacidade de transformar aquele investimento em dinheiro. Se você pensar a previdência, é fácil você... Agora, imagina imóvel. Imóvel demora para você fazer. Outro ponto, custo de manutenção. Custo de manutenção em imóvel é bastante grande, né? Eu que moro em casa sei como isso impacta. É eterno, né? Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem alguma coisa para você fazer ali. Outro são os riscos associados ao mercado. O local ideal. Então, quando eu me formei, o prédio aqui de Florianópolis, sei que tem muita gente que não é daqui, mas era um prédio lá na Felipe Schmidt, que não tinha garagem, etc., era uma galeria. Aquele era Mudou. Se você pensar em São Paulo, por exemplo,
Em 1990, o lugar para você ter era na Paulista. Hoje está o pessoal na Faria Lima. Portanto, e o que vai ser daqui a 20, 30 anos? Então, a gente tem que entender que existe esse risco. Os imóveis sobem e descem de preço. As pessoas pensam que não, porque dizem, não, eu pedi isso. Muitas vezes passa 3 anos, 4 anos tentando vender só o que ele deixou de ganhar, por exemplo, taxa Selic. Então, o preço dos imóveis ele é muito volátil. Se a gente olhar para os Estados Unidos, que tem índice que mede os imóveis, a gente vai ver que a variação do preço dos imóveis é muito alta. A gente pode ver isso de forma muito simples com os fundos imobiliários. E ali a gente consegue ver esta volatilidade dos preços. E as pessoas muitas vezes esquecem disso. Concentração de ativos. Tem pessoas que dizem, eu sou muito conservador, eu só tenho imóveis na carteira. Veja que ele está correndo um risco brutal, porque à medida que os preços dos imóveis variam, ele está correndo um risco. Por isso é importante que a gente fala a questão da diversificação. E às vezes é difícil você diversificar em imóveis porque ele tem alto valor. Então, a questão da diversificação que acaba colocando um risco muito importante. Outra questão são os impostos. Comprar e vender, os impostos e os custos de transação. Comprar alto, né? Comprar e vender imóvel aqui no Brasil é elevado. Você paga Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, você paga também uma corretagem bastante elevada para o corretor e você vai pagar imposto mesmo sobre a variação monetária que você teve nos imóveis. Exatamente. Então você vai pagar todos esses impostos. Um outro risco para quem pensa em alugar imóvel é o risco de vacância. Ou seja, você não tem ninguém lá e você tem que pagar, de repente, condomínio, IPTU, tudo isso de alguma coisa que não está te gerando renda. Então, eu acredito que uma das piores formas de você cuidar da sua aposentadoria para o futuro é você acreditar nesta coisa de imóvel, uma carteira de imóvel para alugar. Se você é muito apegado em imóvel, o que eu não acho recomendável, talvez seja melhor você pensar num fundo imobiliário do que no imóvel em si. Porém, a gente tem outras alternativas mais interessantes do que fundo imobiliário e imóveis, né? Boa. Gente, gostei, viu? Porque o que nós estamos falando aqui é de quebrar alguns paradigmas que existem em torno desse tema. A gente precisa falar mais sobre isso e quantas informações relevantes que tu passou agora. Mas é importante a gente entender que todo esse apego, ele tem um motivo. E pessoas da minha geração que disseram, não, mas eu ganhei dinheiro com imóvel. Muita gente ganhou dinheiro com imóvel. O que eu preciso pensar é o futuro. Exatamente. Essa é a grande questão. No passado, a gente dizia, quem casa quer casa. Era quase que mandatório. Né? É verdade, já ouvi esse ditado. Eu tenho 2 filhos casados e eles não querem ter imóvel. Eu quero ter flexibilidade. Olha só! Se a gente pensar no passado, muita gente sonhava lá com aquele seu apartamento na praia, tudo aquilo. Hoje o cara diz, eu não preciso disso, eu vou lá no Airbnb e alugo onde eu quero, posso passar cada ano. Então todas essas questões fazem com que, quando a gente olha para o futuro, o investimento em imóvel parece não ser o mais recomendado. Gente, interessante demais. Já está curtindo aí, né? Gostou? Está curtindo aí? O bate-papo está só começando, muito bacana. Essas informações que o Jurandir passou aqui já é uma boa introdução sobre o tema, quebra diversos paradigmas e explica o porquê desse apego, né? O porquê de tanto apego com os imóveis. E o Jurandir trouxe aqui vários aspectos interessantes e que precisam ser levados em consideração por você que está pensando na sua aposentadoria. Olha, vamos deixar de concentrar aí, gente. Concentrar tudo em imóvel, isso é muito arriscado. Tu acha que é a melhor estratégia que está sendo conservador, mas gostei. Gostei aqui das colocações do Jurandir. Na verdade, você está assumindo uma alta volatilidade e diversos riscos que você tem quando concentra, né? Todos os teus investimentos em imóveis. Bom, mas já que o Jurandir deixou aqui, ó, ele deu a deixa. Não, tem coisa melhor. Então, vamos falar sobre previdência privada?
Olha, previdência privada, ela é campeã quando você pensa em aposentadoria. É muito melhor você ter um plano de previdência privada que vai investir de forma diversificada o teu dinheiro. Você vai ter profissionais dedicados a cuidar do seu dinheiro. Ele é muito melhor. Muitas pessoas acreditam, não, eu vou, mesmo que não seja em imóveis, eu vou gerir por conta própria a minha carteira de investimentos. Cuidado com isso. É difícil você imaginar que uma pessoa que não seja profissional tenha muitas chances de ganhar acima daquilo que você tem num profissional. Então, o plano de previdência privada ele tem inúmeras vantagens fiscais, ele tem uma gestão profissional dos seus recursos, você tem elevada liquidez. Se você precisar do dinheiro, ele está à tua disposição, certo? Você não precisa se incomodar com os seus investimentos. Então, um bom plano de previdência, ele é infinitamente melhor do que você pensar em imóveis e melhor do que você tentar gerir uma carteira por conta própria. Isso é muito bacana, por quê? Porque você tem gestores, você tem uma equipe especializada que está trabalhando dia e noite para você. Né? Então, isso é muito bacana. E muito interessante também que você mencionou aqui, que é a questão da diversificação, de pulverizar o risco. Então, a depender do seu perfil de investidor, você vai aderir a um perfil de investimento. É assim aqui nos planos de previdência da Quanta. Então você escolhe ali o perfil que é mais aderente com o teu perfil de investidor. E ali você tem uma cesta de ativos, enfim, existe uma pulverização desse risco e um investimento em ativos de diversas classes. Isso é muito bom. Existe um ponto que a gente chama de ilusão de controle. Eu sou um cara que viajei anos e anos trabalhando e tal, e eu tenho medo de avião. Eu sou daqueles que... Tem mesmo, gente? Tenho. Até hoje? Tenho, nunca consegui perder. E eu dirigindo um carro, eu acho que eu não corro risco. Na verdade, o risco de eu estar dirigindo, ainda mais eu que não sou um bom motorista, é muito maior. Porém, quando eu estou ali, eu tenho a ilusão de que eu controlo. Se acontecer qualquer coisa, eu vou conseguir... Eu estou com o volante ali na mão. Eu vou conseguir, mesmo se eu esteja do lado, eu acho que eu vou conseguir evitar um acidente, etc. Não é verdade. Então, quando você delega isso a alguém, muitas vezes você tem o comportamento que eu tenho lá com sentado numa poltrona com uma imensa segurança dentro de um avião. Então, quando eu delego para o profissional, eu tenho uma gestão dos recursos muito melhor do que eu conseguiria fazer por conta própria. Adorei a ilustração. Vou utilizar nas palestras de treinamento. Tá bom. Pode usar? Claro, só que você tem medo de avião de verdade ou não? Não tenho, não. Então não dá para você usar. Você tem que ter medo. O Jurandir tem medo. Eu conheço uma pessoa, posso citar teu nome, não? Pode citar. Eu conheço um especialista e tem medo de viajar de avião. Mas muito interessante essa ilustração, tem tudo a ver. E ainda falando da previdência privada, eu penso que tem um outro aspecto aí, quando comparada com imóveis, que é muito interessante, que é o aspecto fiscal. Isso é muito importante. Quando você adere a um plano, um PGBL, ou um plano como o da Quanta, um plano fechado, você consegue abater 12% da tua renda líquida. Desculpa, a tua renda bruta. Anual. A tua renda bruta. Portanto, você deixa de pagar imposto, um imposto que pode chegar a 27,5%, dependendo de quanto que você ganha, para lá no futuro você poder pagar 10% de impostos. Comparando com os investimentos feitos, por exemplo, em fundos de investimentos ou Tesouro Direto, a alíquota mínima, se você ficar 2 anos, é de 15%. No plano de previdência, você pode chegar apenas a 10%. E além do que, você tem essa isenção. Você vai estar trabalhando com o dinheiro que o governo está te entregando, né, em benefício fiscal. Esse dinheiro vai ficar trabalhando 20, 30 anos, sei lá quanto tempo você fica dentro do teu plano, e lá no futuro você ainda pode pagar apenas 10%. E outra coisa que as pessoas não consideram é o terrível come-cotas. Verdade. Não tem previdência. O que é come-cotas? É você, lá no último dia útil de novembro e de maio, você vai ter um desconto do teu imposto, daquilo que você ganhou, mas que você não usufruiu.
Então, Exato. a Previdência tem inúmeras vantagens. Se comparar ainda com imóveis, essa vantagem é muito maior. O aspecto, por exemplo, de inventário, né? Você tem lá uma cesta de imóveis, você tem vários imóveis. Bom, na tua ausência, se tu não planejou esse momento, não fez um planejamento sucessório, trabalhando com alguns instrumentos, você terá que, aliás, tua família arcar com alguns custos aí de inventário que são muito altos. Agora, a Previdência Privada, você pode ali cadastrar um beneficiário e até 30 dias esse beneficiário vai estar recebendo recursos. Isso é muito bom. E pensar em imóveis como sucessão é uma coisa bem complicada. Primeiro, a questão do tempo do inventário. O inventário aqui no Brasil é demorado. Se for litigioso, demais. Então, eu conheço várias pessoas que têm carteiras de imóveis bastante grandes e aí, de repente, falta um dos cônjuges e, eventualmente, esse inventário acaba se tornando um inventário complicado, etc. Irmãos que brigam. Hoje, com a tendência de você ter mais do que um casamento ao longo da vida, você eventualmente tem herdeiros de famílias diferentes. Nossa, é complicado, hein? Muito complicado essa situação. Então, os planos de previdência, se você tiver um inventário não litigioso, a transmissão do valor Exato. É muito rápido. É interessante a gente perceber a questão do come-cotas, que as pessoas muito ricas tinham os fundos de investimentos exclusivos que passaram a ter. E por isso a gente está vendo nesse final de ano aí uma grande migração desses fundos exclusivos para planos de previdência. Por essa vantagem, né? As pessoas muito ricas que têm assessores muito bons, dedicados, etc., aí nos private banking, e eles estão mandando essas pessoas dos fundos exclusivos para os planos de previdência justamente por essa enorme vantagem que você tem. E na sucessão, então, isso Meu Deus. É imbatível. Meu Deus, muito bom. E isso traz à tona uma reflexão interessante. Tu não tem ainda teu plano de previdência, está na hora de repensar, hein? Está na hora de repensar, tu não tem o plano de previdência, entre em contato conosco, nós temos um time de especialistas aqui para te ajudar, para prestar uma consultoria para você, além das cooperativas, associações que ofertam os nossos planos. A Quanta está à sua disposição para te ajudar nesse sentido. Importante a gente pensar também no seguro, que normalmente está associado aos planos. Exato. Essas coberturas são importantíssimas. Às vezes eu olho para famílias que têm filhos pequenos e o sujeito não tem nenhum seguro e todos os seus investimentos estão lá concentrados em imóveis. Esse cara, ele tem certeza absoluta que ele vai durar para sempre. Exatamente. Que interessante demais. Jurandir, e no aspecto inflação? O que protege mais? Imóveis, previdência? O que tu pensa sobre isso? Muito, muito mais a previdência. Eu vejo pessoas dizendo assim, olha, eu comprei esse meu terreno aqui por 30 mil, hoje ele está valendo 600, olha como eu ganhei. Eu disse, então faz o seguinte, entra aí, tem vários sites e coloca lá quanto que você teria se você tivesse conseguido uma rentabilidade aí próxima da Selic. As pessoas ficam impressionadas, certo? Muitas pessoas se impressionam, como assim? Duvidam, né? É verdade? É verdade isso? Então, a gente acha que o imóvel sempre vai corrigir pela inflação. Mas pensa, vai no centro de uma grande cidade, vai no centro de Porto Alegre, vai no centro de Curitiba, vai no centro de Florianópolis, do centro de São Paulo. Você vai ver ali que esses imóveis muitas vezes perderam muito do seu valor. Do seu valor. Então, a Previdência, como você tem lá todo um time de especialistas, uma carteira diversificada e a possibilidade de você escolher teu perfil ultraconservador, um perfil moderado um pouco mais movimentado e até um mais arrojado. Mais arrojado. Portanto, a Previdência ela protege muito mais da inflação do que os imóveis. Por que a gente acha, por que a gente acredita isso? Por aquilo que eu te falei, quer dizer, esse grande crescimento do número de pessoas vivendo em cidades, os terrenos urbanos cresceram muito, não todos, mas muitos. Agora, lá para frente, a capacidade
o imóvel proteger da inflação, pense um pouquinho. Olha, interessante. E tu acha que esse contexto é diferente dentro e fora do Brasil? Porque no Brasil tem essa característica mais do apelo do imóvel e tal. É bem cultural isso, né? Por todos esses pontos que tu mencionou ali no início. Mas é uma realidade também fora do Brasil, Jurandir? Curiosidade. Depende dos países, né? Se a gente olhar a China, por exemplo, que tem um grande apego a imóvel, olha o tamanho da crise imobiliária que está na China. Quer dizer, se fosse uma economia de mercado, aquilo já teria quebrado. Aquilo já teria quebrado. Muita gente diz assim, eu vou comprar um imóvel na planta e vou ganhar. Quantas pessoas perderam dinheiro investindo em imóvel na planta? Olha o risco que você corre ali dentro de uma construção, tudo isso. Então, esse apego, ele é muito grande no Brasil e ele normalmente é muito grande em países que sofreram grandes processos inflacionários. Então, durante o longo período inflacionário que nós vivemos aqui, a gente fugia da moeda e queria bens reais. Por isso que as pessoas pensavam até que compravam um carro era investimento. É verdade, né? Teve esse período. Teve esse período. O cara achava, não, claro, a moeda se desvalorizava. Veja o que está acontecendo na Argentina, né? Que a moeda perde muito valor. Então, a gente viveu isso muito e o Brasil e os países que viveram processos inflacionários muito grandes têm este apego. Se você olhar nos Estados Unidos, o percentual dos investimentos em imóveis em relação à poupança total é muito menor do que aqui no Brasil. Interessante, interessante. Bom, Jurandir, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Já? Poxa, mas passa rápido, né? É muito bom bater um papo contigo, sempre aprendo. Informações bacanas, ricas, atualizadas. Bom, nem todas as previdências privadas são iguais, né? Então, uma alternativa super aconselhável para você a partir desse bate-papo é tu pensar em previdência privada já visando a tua aposentadoria. É um dos melhores, se não o melhor instrumento de investimento de longo prazo visando a sua aposentadoria, desapegar um pouquinho de imóveis, vamos diversificar aí, não estou dizendo que é errado, né, Jurandir? É bom deixar até claro, não estou dizendo que é errado, mas a diversificação é importante. Você comprando a tua casa própria, você já está investindo em imóvel. Exatamente. Você já está investindo em imóvel. E a casa própria faz muito sentido. O que a gente disse que os jovens eles devem esperar um tempo até adquirir a casa própria, porque ela às vezes nos fixa em algum lugar. Então você pensar em morar um tempo de aluguel não é uma ideia, mas chega um determinado momento que aquilo se torna o locus familiar, o lugar. Então, para muita gente é um desejo muito legítimo. Eu até costumo dizer que a casa própria não é só pensar em investimento, é uma questão emocional. Então faz sentido lá. Verdade, boa. Então, diversifique, né? Diversifique. Agora é muito importante o que você falou e que a gente estava fugindo aqui, que nem todas as previdências são iguais. Exatamente. Porque quando a gente fala a previdência é um excelente instrumento, talvez para quem está nos assistindo, então tá bom, vou colocar em qualquer previdência, mas nem toda previdência é igual. Justamente eu ia passar essa bola para ti. Se a gente olhar os 10 maiores planos de previdência abertas do Brasil, são planos de previdência que têm uma rentabilidade muito baixa e taxas de administração muito alta. Então, aquela previdência que, via de regra, é oferecida lá nas agências dos grandes bancos e algumas plataformas de investimentos, certo? Não tendem a ser as melhores. Então, o que eu costumo dizer muito, se você tem chance de aderir a um plano de previdência fechado, que não está aberto para todo mundo. Exato. Né? Você precisa ser cooperado. Tem um vínculo, né? O parente, né? Até o quarto grau, né? Até o quarto grau. Então, se você tem essa chance de aderir a um plano de previdência fechado, eu acho bastante interessante. Se a gente pensar aqui na Quanta, por exemplo, que é um plano fechado, você tem uma taxa de administração de quanto? Meu Deus, nossos planos começam com uma taxa de administração de 0,25. Imagina isso. É muito baixo. Não tem taxa de carregamento e você tem ainda as pessoas que fazem parte do conselho como o dinheiro delas está investido ali. Você tem pele em risco, né? Então, eu acredito muito nos planos, você pensar bem, você olhar bem um plano que seja interessante para você, pensar muito na questão
fiscal, para quem não está num plano fechado, por exemplo, se eu devo aderir a um PGBL, um VGBL, o regime progressivo ou regressivo, bastante importante. Por isso é importante se conversar. Muita gente diz assim, não, eu fui lá e comprei. Eventualmente alguém que empurrou para ele e tal. Então, olhar com cuidado qual o teu plano de previdência, quanto que você está pagando, quanto que está rendendo. Muitas vezes eu digo assim, eu tenho um plano de previdência, eu estou tranquilo para aposentadoria, você vai ver, ele está depositando um valor muito menor do que seria aconselhável. Perfeito. Outra questão que às vezes a pessoa pergunta, quanto é que rendeu o teu fundo? Não sabe. Não sabe. E às vezes está rendendo abaixo da inflação do período. Exato. E aqui na Quanta, quer dizer, como a gente tem uma gestão profissional e tem um conselho que está olhando, o conselho que está com o seu dinheiro aqui dentro, você vai ter pessoas cuidando disso, pagando baixa taxa de administração. As pessoas, às vezes, elas acham que 1% não é nada, mas o tamanho do custo, pegando uma pessoa com 25 anos, vou te trazer esse exemplo, que ela coloca 10% da sua renda ao longo de toda a sua vida. Tá. Se ela ganhar 3% de rentabilidade real, ela vai ter 2/3 do seu pecúlio lá no futuro, 2/3, sendo que 7% vieram de benefício fiscal e 61% vieram de juros. Se você conseguir 4% de rentabilidade real, você vai ter apenas 25% vem do teu capital humano, 75% vem de benefício fiscal e rentabilidade. Você está ganhando juros, apenas 1/4 do que você vai pagar para o teu eu futuro vem do teu esforço. Isso é muito interessante, hein? Do teu contra-cheque. Portanto, eu acho que é importante escolher muito bem o plano de previdência. Escolher muito bem o plano. Exatamente. E acreditar na Previdência. Acreditar na Previdência. A Previdência é um dos melhores instrumentos para você. Não só para aposentadoria, também para sonhos de longo prazo. Perfeito. Para sonhos de longo prazo, para a questão sucessória dos filhos, para a questão sucessória. Portanto, a Previdência hoje ela é imbatível. Gostei demais. É verdade. Então, pense aí, inclusive se você tem um plano de previdência fora, no banco lá, e ouvindo esse episódio aqui, puxa vida, acho que eu preciso rever. Fiz uma contratação aqui que não foi muito boa, não. A minha rentabilidade está abaixo da inflação no período, está rendendo nada. Opa, fala com a gente. Muita gente pensa, eu tenho que sacar lá e não. Você tem hoje portabilidade. Exato. Portabilidade é que você tem facilidade para entrar na hora que você quiser. É um direito do participante, a portabilidade. É igual o número de celular, né? Eu estou numa operadora, posso ir para outra levar o meu número. Antigamente era difícil, porque ficava lá Hoje não. Então, olhe para o seu plano de previdência. Se você tem chance de ir para algum plano fechado... Exato. Pense, imagina, se você está lá numa previdência que você paga 1% de taxa de administração e você tem a possibilidade, eventualmente, de pagar 0,25. Meu Deus. 0,75. Ao longo de muitos anos, isso vira uma bola de neve, juros sobre juros. Né? É só tu imaginar assim, o que a Quanta, ela te cobra de taxa de administração em um ano, que é 0,25, a outra instituição... te cobra em 3 vezes. 3, 4 meses. Né? Exatamente. Então, vale a pena você pensar, olhar para os seus investimentos, pulverizar o risco. Diversificar os teus investimentos, repensar a sua estratégia em imóveis, não que sejamos contra tu ter tua casa própria, não é isso, mas quando você concentra teus investimentos em imóveis e espera somente viver daquela renda de aluguel. Olha, previdência privada é um excelente investimento, visando a tua aposentadoria, visando o longo prazo, além de todos esses benefícios que colocamos aqui, que vão além da aposentadoria. Exatamente. Eu adorei demais bater esse bate-papo contigo, Johnny, mais uma vez, né? Sempre muito bom, sempre aprendemos. Muito obrigado, viu, meu caro? Por favor, suas considerações aí para quem nos assistiu, nos ouviu até aqui. Eu colocaria a consideração final. Pense que o que deu certo no passado não vai dar certo no futuro. Repense. Se você é um apaixonado por imóvel, repense essa paixão. Vale a pena
olhar. À medida que a gente vai envelhecendo, então, muito importante a gente ter uma coisa que a gente falou aqui, liquidez, capacidade de transformar em dinheiro. Se tem uma sucessão pela frente, pense lá no teu parceiro, parceira, enfim, nos teus filhos, em tudo isso, né? E acho muito importante, uma coisa que o brasileiro não cuida é a questão de seguros de vida e seguros de lucros cessantes. Isso é muito importante mesmo. Inclusive, os planos de previdência da Quanta contam com essa proteção, que é a proteção familiar. Você protege a você e também a tua família, porque é natural que no início dessa minha jornada no plano de previdência, o meu saldo é muito pequeno. E aí eu preciso de uma proteção, vai que acontece alguma coisa comigo. E o custo dos seguros, meu Deus, é muito menor do que... se contratado fora. Exatamente. Muito bem, Jurandir, mais uma vez, obrigado. Vamos marcar já a próxima, já? Já marcamos a próxima, né? Vamos voltar. Muito bom. Bom bate-papo. Para você que nos assistiu, nos ouviu até aqui, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença. Se você não é inscrito no canal, aproveite já para se inscrever nesse canal e aí você fica por dentro de todas as novidades. Eu te aguardo no próximo episódio aqui no canal Conta Pra Mim. Um abraço.